É a nossa segunda aula sobre soteriologia. É muito bom ter você acompanhando todas as disciplinas do curso de Teologia Sistemática para os professores do Ministério Infantil. Vamos fazer uma oração para iniciarmos a aula de hoje. Senhor, quão grande é o teu amor, quão grande é o teu poder. Nós adoramos o teu nome, nós bendizemos a ti na beleza da tua santidade. Vem, Senhor, nos ensinar cada dia teus propósitos, teus preceitos, tuas leis, para que possamos, Senhor, de maneira suave e de maneira segura ensinar nossos pequeninos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós aprendemos pela palavra de Deus que a pena foi paga. O pecado aprisionou, trancou atrás das grades da culpa, da vergonha, da decepção, do medo. O pecado acorrentou o ser humano ao muro da miséria. Então Jesus veio e pagou sua fiança, cumpriu a pena, satisfez a penalidade e nos colocou em liberdade. O arrependimento e a fé são os dois elementos essenciais da conversão. Deus anuncia agora aos homens em todo lugar que se arrependam. A mensagem inicial de João Batista, de Jesus, dos apóstolos, era arrependei-vos. Todos devem arrepender-se, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No livro de Atos, capítulo 9, versículos 3 e 4, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo teve a sua vida completamente regenerada. A sua faculdade intelectual foi regenerada, pois o seu encontro com o Senhor trouxe-lhe luz à mente. A conversão de Saulo de Tarso indiscutivelmente foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Com sua ida para Damasco, o perseguidor tinha a intenção de acabar de vez com os seguidores de Jesus, mas foi surpreendido por uma experiência sobrenatural pela qual ele nunca havia passado. Segundo seu próprio testemunho, este perseguidor viu literalmente a pessoa de Jesus, que o despojou do seu ego arrogante. Nessa visão, Saulo pôde compreender quem era Jesus e sua obra redentora do Calvário. A graça salvadora se manifestou a Saulo. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E na epístola a Tito, diz também: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens é a graça de Deus. Essa graça é o favor imerecido de Deus, em que a sua justiça é satisfeita na morte expiatória de Jesus. E as crianças diante do plano da salvação? E não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus demonstrou o seu interesse pela salvação das crianças, ordenando que as mesmas tivessem a liberdade de chegar junto dele para serem abençoadas. As crianças, antes
de serem atingidas pelo orgulho, pela maldade, pela ambição, pela inveja, elas são dotadas de um espírito humilde e de uma fé simples. Apesar de serem fracas e indefesas, as crianças simbolizam o povo simples que recebe a mensagem do Evangelho sem oferecer resistência. Diferente daqueles que são sábios aos próprios olhos, que geralmente buscam justificativas para não levar a sério as declarações e advertências do Senhor. Devemos ser humildes para que tenhamos acesso ao reino dos céus. Como podemos verificar através dos evangelhos, Cristo se interessa profundamente pela salvação das crianças e pelo seu crescimento espiritual. Os pais cristãos devem levar seus filhos a Cristo, porque Cristo anseia recebê-los, amá-los, abençoá-los. Jesus foi criança e vivenciou a infância em seus diversos momentos, crescendo ao lado de seus pais, recebendo a instrução devida na lei do Senhor. No seu ministério, ele apresentou preciosas lições, tomando as crianças como exemplo a ser seguido pelos seus discípulos. Muitas vezes subestimamos a capacidade das crianças. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O Senhor não quer dizer que os adultos devem se tornar infantis no entendimento, e sim que sua atitude para com Deus tem que ser caracterizada pela docilidade, simplicidade e confiança. Deveriam agir para com Deus assim como as crianças agem para com seus pais. Assim também não é vontade do vosso Pai que estás no céu que um desses pequeninos se perca. A evangelização das crianças é urgente, porque delas depende o presente e o futuro do reino de Deus. A grande comissão dada por Jesus também inclui as crianças. Erroneamente, muitos, quando leem essa ordenança, pensam somente nos adultos. Mas o ide de Jesus também é para os pequeninos. As crianças precisam ser evangelizadas e discipuladas para que tenham um encontro pessoal com Jesus. Quando uma criança é ganha para Jesus, tem-se uma vida toda que pode ser dedicada ao reino de Deus. Na palavra de Deus temos o exemplo de Timóteo. Aprendeu as sagradas escrituras ainda na infância e quando se tornou jovem, tornou-se um pastor, um obreiro fiel. Jesus amou as crianças e dedicou em seu ministério um tempo para estar com elas, abençoando-as. Infelizmente, muitos líderes ainda não investem no ministério infantil como deveriam. As crianças precisam ser amadas, respeitadas e apacentadas. Ao ordenar a pregação do Evangelho a toda a criatura, Jesus referia-se também às crianças. Ele jamais deixaria de fora, pois a vontade do Pai é que nenhuma delas se perca, mas que todas se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Em nossas ações evangelísticas, vamos empregar todos os recursos para conduzir as criancinhas a Cristo. Quanto mais cedo elas forem evangelizadas, maior será a sua chance de escapar os perigos físicos, morais e espirituais que as rodeiam. A evangelização dos pequeninos é mais do que prioritária, é
urgentíssima. Enquanto a criança não entrar pela porta da salvação, a sua condição diante de Deus em nada difere da posição de um pecador adulto. Em consequência do pecado de Adão, todos os seres humanos vêm ao mundo na condição de pecadores. Davi escreveu: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. O Senhor Jesus falou claramente acerca da salvação das crianças. Assim também não é vontade do vosso Pai que está no céu que um desses pequeninos se perca. Por que Jesus diria isso se não houvesse a possibilidade de os pequeninos se perderem? A sua declaração leva-nos a crer que a alma infantil está em perigo. O bebê é inocente. É inocente apenas no sentido de que não tem consciência do pecado, por ser ainda mental, moralmente incapaz de praticá-lo. Embora portador do pecado original, não tem o pecado experimental. Por isso dizemos que a criança está na idade da inocência. Se ela vier a morrer nesse estado, irá para o céu, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que a criança passa a distinguir entre o bem e o mal, torna-se culpada dos seus erros e enquadra-se no restante do versículo. Anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Jesus adverte que aqueles que servem de instrumento para pôr coisas pecaminosas diante dos outros, especialmente diante das crianças, receberão extrema condenação. A Bíblia comprova que a criança pode arrepender-se dos seus pecados. Ela pode crer em Jesus, recebê-lo pela fé e ser salva. Jesus, que sonda as mentes e corações, ele testemunha a capacidade dos pequeninos em crer no seu nome. Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles. Logo a seguir advertiu: qualquer um que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergir-se nas profundezas do mar. Mateus capítulo 18, versículo 6. Pelo que observamos no relato de Marcos, a criança que Jesus tomou como exemplo era pequena, porque ele a pegou no colo. Marcos capítulo 9, versículo 36. Paulo inicia a epístola aos Efésios saudando aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ao final da carta, ele recomenda aos filhos que sejam obedientes aos pais. Efésios capítulo 6. A mensagem destinava-se também às crianças na introdução da carta, porque foram incluídas entre os santos e fiéis. Alguém ainda tem dúvida de que uma criança possa experimentar a alegria da salvação? Jesus salva as crianças e também as batiza com o Espírito Santo. Timóteo, quando era apenas um menininho, ele aprendeu as sagradas letras. E mais tarde, ao ouvir o Evangelho através de Paulo, aceitou prontamente a Cristo, tornando-se útil ao reino de Deus. No Antigo Testamento também encontramos crianças que conheciam a Deus e que o serviram fielmente. Miriam, irmã de Moisés, Samuel, a escrava de Naamã. Talvez você esteja fazendo as seguintes indagações: as crianças são pecadoras? Elas não são puras como os anjos? Elas podem receber a Cristo como Salvador? Segundo Norman Geisler,
A situação eterna das crianças sempre representou uma questão polêmica na teologia cristã ortodoxa. Os crentes têm muitas dúvidas em relação à salvação das crianças. É um assunto polêmico. Isaías fala a respeito da criança rejeitar o mal e saber escolher o bem. Mas essa frase estende-se até que idade? Não sabemos. Cada criança é única. Vai depender do desenvolvimento mental, cognitivo de cada criança. Como não sabemos o tempo preciso, o melhor é falar a respeito de Jesus agora. Apresentar às crianças o plano da salvação o quanto antes. Você pode ler o livro Ensinando a Fé Cristã às Crianças, um guia para pais e professores. É um livro da CPAD, da escritora Thelma Bueno. Nós podemos evangelizar as crianças através da escola dominical, da escola bíblica de férias e da evangelização personalizada. A escola dominical, fundada pelo inglês Robert Hikes em 1780, o objetivo inicial da escola dominical foi a evangelização dos menores que viviam nas ruas da cidade de Gloucester. A iniciativa de Hikes foi tão bem sucedida que serviu de modelo ao serviço do ensino público do Reino Unido. Que as nossas escolas dominicais possam trabalhar em regime prioritário em prol da evangelização infantil. Robert Hikes não se limitou a evangelizar as crianças de Gloucester. Juntamente com a palavra de Deus, ensinava as crianças a ler e a escrever, a fim de que enganchassem na sociedade inglesa. A escola bíblica de férias, preocupada com as crianças que no período das férias escolares perambulavam pelas ruas de Nova York, a irmã Elisa Haves resolveu, em julho de 1898, reuni-las para ensinar a Bíblia Sagrada. Aqueles meninos e meninas de 7 aos 14 anos tomaram um novo rumo em suas vidas. A partir daquela data, a escola bíblica de férias passou a ser vista como parte essencial das missões urbanas. No Brasil, a primeira EBF foi realizada em 1924, no Colégio Americano Batista de Vitória, Espírito Santo. Na evangelização das crianças, utilize a EBF, a Escola Bíblica de Férias. Você pode desenvolver em sua igreja também uma evangelização infantil personalizada. Cada criança deve ser conhecida por seu nome, por seus problemas e por sua realidade social. Saia às ruas, às praças e a outros logradouros e reúna os pequeninos para ouvir a maravilhosa história da salvação. Mas antes, treine adequadamente a sua equipe. Não esqueça o discipulado. Acompanhe cada criança convertida. A ordem do Mestre para nós, seus discípulos, foi: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A criança é uma criatura. Por isso está inserida nesta ordenança. Porém, quando lemos este texto bíblico, em geral, a nossa mente nos remete apenas aos adultos. Quando se ganha uma criança para Jesus, conquista-se uma vida toda de realizações para o reino de Deus. Então, por que esperar? Vamos investir mais na evangelização infantil.
Para isso, os professores e educadores infantil precisam ser preparados e equipados com o que há de melhor na área. Treine, professores. No momento tão difícil como o que atravessamos, não podemos deixar as crianças em poder de uma cultura anticristã, pecaminosa e contrária à moral e aos bons costumes. Apresentar um Deus salvador para a criança é uma tarefa que todas as famílias cristãs devem priorizar. As crianças têm de ser evangelizadas desde a mais tenra idade. Neste sentido, a criança precisa aprender sobre Deus desde cedo, por intermédio de seus pais. No capítulo 6 de Deuteronômio, as Escrituras declaram que é tarefa dos pais conduzirem os filhos ao conhecimento de Deus. O método se daria da maneira simples: assentado em casa, andando pelo caminho, por intermédio do próprio exemplo, pelos pais das crianças cristãs. O nosso Senhor disse que das crianças é o reino de Deus. Devemos evangelizar as crianças em primeiro lugar, porque Deus as ama e o amor do Pai está derramado em nossos corações. A criança é aquele serzinho disponibilizado por Deus para amarmos sem medida. Priorizar as crianças em nossas igrejas não é um capricho, mas uma tarefa das mais sublimes e urgentes. Por isso, a educação infantil deve funcionar plenamente. Todo o apoio deve ocorrer com a escola bíblica dominical, com a escola bíblica de férias. A EBF é a maior estratégia de evangelização infantil. EBF Conectados pela Cruz. A divulgação foi inclusive na Rádio Betel. A recepção carinhosa para nossas crianças foi realizada pelos recepcionistas, pela coordenação da Escola Bíblica de Férias. E a tia Mi cantou muito animada, louvores com as crianças, foi especial. E a tia Ana trazendo uma mensagem especial também sobre a oferta missionária. Mas quando a gente colabora com a obra missionária, a mensagem da cruz, ela é levada cada vez mais longe. E assim a bateria vai recarregando e fica cheia. E muitas crianças vão ouvir falar sobre a mensagem da cruz. Um grande coral. Foi lindo de ver o empenho da tia Mi e de todas as professoras que ensaiaram durante os 4 dias de EBF para a apresentação no encerramento. Os professores participaram da noite do pijama, diversão e preparo para a EBF. A tia Ângela apresentou um louvor com os professores e foi lindo de ver a dedicação de cada um e o amor em apresentar o melhor. A arrecadação de doces, balas, chocolates nos supermercados da rede Superpão fez a união. E o resultado foi visto na alegria dos pequeninos ao receber as doçuras misturadas com muito carinho. Lindo de ver a expressão no rostinho de cada pequenino e o prazer de servir os pequeninos por parte de cada professor. Na hora da brincadeira, a diversão é garantida. Foi trabalhado em 33 locais. Cada local que preparou tudo com amor e dedicação em cada detalhe fez visuais lindos para as histórias. Um preparo
com muito investimento e muitas noites afora. Lindos visuais, as histórias criando vida naqueles coloridos. Certificado pela participação na Escola Bíblica de Férias, com preparos especiais, talentosos, coloridos. Lanchinhos, incluindo até bolo personalizados com o tema. Lindos teatros. Toda criança tem direito de brincar. Toda criança tem direito a ser feliz. Toda criança tem direito de estudar. Momentos das brincadeiras, pinturas no rosto, louvores, ensaio das músicas oficiais, ensaio do lindo coral. Toda criança tem direito de nascer. Toda criança tem direito de crescer. Atividades sobre fixação das histórias do tema do dia. Quanta alegria estampado no rostinho de cada criança. Atividades que trouxeram muito aprendizado e conexão com o amor de Deus. Fala em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso inclui todos os seres humanos, inclusive as crianças, que precisam muito aprender e vivenciar esse grande amor de Deus em seus corações. Enquanto a igreja não se convencer em priorizar as crianças, iremos em contramão do Evangelho. Nós vamos falar agora de uma história do Madugo, é uma história da APEC. Certo dia, Madugo machucou a sua perna, mancava o tempo todo apoiado em uma vara. Ao ver de longe a casa dos missionários, deu um grande suspiro. Madugo sabia que na casa dos missionários tinha remédio, mas eles eram cristãos. E Madugo disse para si mesmo: e nós, muçulmanos, não devemos deixar que esses cristãos toquem em nós. Apesar disso, Madugo sabia que alguns amigos deles tinham ido até a casa dos missionários e tinham sido sarados.
Certa vez Madugo tinha visto um missionário que andava pela aldeia e tinha um livro que falava. Nele havia uma página dourada. Madugo dizia: talvez se eu fosse na casa dos missionários, poderia ver esse livro. Eu vou. E a esposa do missionário, ao ver Madugo, tratou-o com muito carinho. Ela lavou o seu machucado e, conversando com ele, disse: eu me chamo Helena. Você gostaria de ficar aqui até melhorar a sua perna? Olhou para ela desconfiado e disse: a senhora tem um livro que fala? Ah, você quer dizer o livro sem palavras? A missionária passou pomada em todo o seu machucado. Ela colocou uma faixa na perna do Madugo e continuou conversando. Hoje à noite, o missionário Davi, o meu esposo, vai falar sobre o livro sem palavras para as crianças. De repente, Madugo perguntou: se eu ficar aqui até minha perna melhorar, alguém poderia avisar meus pais que estou aqui? Claro que sim! Ouçam o que Jesus diz na Bíblia a respeito do céu, disse o missionário Davi. Vou preparar-vos lugar. Isto está escrito na Bíblia em João, capítulo 14, versículo 2. Madugo se sentiu alegre ao escutar essa boa notícia. Mas agora o missionário estava virando a página. E a próxima página representava os corações sem Cristo. Ele fez uma pausa. O pecado não pode entrar no céu. O missionário virou novamente a página e esta era um lindo vermelho. Logo em seguida levantou-se um menino e falou bem alto: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Jesus está vivo para sempre. E é por isso que a sua morte pode salvar-nos, disse o missionário Davi. Então, o missionário virou para a página branca. Vejam isto, representa um coração limpo. À noite ele começou a pensar. O missionário havia dito que qualquer um poderia receber Jesus em seu coração. Madugo não ficava quieto na cama, se virava toda hora e ficava pensando: mas se eu chamar Jesus para morar no meu coração, então eu não serei mais um muçulmano, teria de ser um cristão como eles. Então ele orou assim: querido Jesus, estou pronto para recebê-lo agora, por favor. Venha e faça o meu coração ficar limpo. E por favor, deixa-me ser teu amigo. Então o missionário aproximou-se dele e pegou o livro, folheou e depois entregou o livro para Madugo e disse: quero dar este livro a você, para que você possa contar a história dele em sua aldeia. Nossa, que alegria! No dia seguinte, os missionários se despediram de Madugo e oraram com ele e disseram: Deus te abençoe. Quando se aproximou da aldeia, sua família ficou muito feliz. E os seus 3 irmãos lhe perguntaram: o que é isso que você ganhou? Deixa a gente ver essas cores. Enquanto Madugo conservava o livrinho fechado. Hoje à noite eu vou falar para vocês deste livro que fala. Ele sentou à frente dos seus irmãos, abriu a página dourada e disse: quando nós morremos, vivemos com Deus para sempre, se os nossos coraçõezinhos estiverem limpos. Pois esse livro nos ensina que nós não somos bons. Mas Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo. Ele morreu por nossos pecados, abrindo a página branca. O nosso coração pode se tornar limpinho.
Madugo falou aos seus irmãos todos os versículos que tinha aprendido. Agora nós precisamos ter um livro deste também. Seus irmãos falaram, você pode cortar em 4 partes, ele é tão grande. Naquela noite Madugo orou muito. Madugo cortou o livro agora, havia sobre o tronco 4 pedaços. Os irmãos de Madugo começaram a rir, balançando seus livrinhos e pulando de alegria. Madugo também pulava e gritava de alegria junto com eles. Essa história tão bela nos ensina que Madugo não guardou para si apenas a mensagem. Jesus quer que você fale dele para seus amiguinhos, para seus coleguinhas de escola, para todos aqueles que Deus colocar perto de você. Não deixe de falar de Jesus. Não deixe de orar por aqueles missionários que estão falando de Jesus. E também de ajudar os missionários com a sua oferta. Fazendo assim, você se tornará um missionáriozinho de Jesus.